Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós estamos realizando o segundo dia do clamor pela nossa nação. Vamos orar para que Deus venha abençoar o nosso país. E aproveitar, vamos orar para que Deus venha abençoar o mundo todo que está precisando de oração. A nossa nação principalmente está sofrendo e os cristãos que são luz devem orar. Os cristãos são a luz do mundo e o sal da terra. Então vamos agirmos como luz para brilhar entre as trevas. Vamos agir como sal da terra para combater todas as podridões que existem. Porque nós não podemos parar. O nosso país está passando por uma fase difícil. E isto não vai impedir de nós prosseguirmos. Não vai nos desanimar, não. Porque Deus está conosco e eu sei que o Deus quer mudar a história da nossa nação. Então vamos clamar, queridos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda sexta-feira estamos fazendo o clamor em prol da nossa nação, até completar 7 sexta-feiras. Então vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Se encontra no livro do Salmo 90, versículo 1 ao versículo 7. O título é A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Queridos, vocês entenderam aqui essa mensagem? Este salmo ele foi escrito por Moisés. Uma oração que Moisés apresentou ao Senhor. E o interessante é que neste salmo ele demonstra a grandeza de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é infinito. Tanto que ele diz que Deus é de eternidade a eternidade. Como ele diz que Deus existiu desde o princípio, no princípio Deus já existia. E Deus não tem fim. Mas depois ele faz uma certa comparação do homem com a erva. Que o homem é como a erva, que ela nasce, floresce, daí a pouco murcha. Porque o homem tem as suas fabilidades. O homem, ele é finito. Ele tem fim. Ele se acaba. Mas Deus não tem fim. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então, nesta palavra também, quando o salmista, no caso Moisés, fala que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Vocês entendem isso? Quando seus avós, bisavós nasceram, Deus, ele era Deus. E eles nasceram, viveram, morreram, se foram. Deus continua sendo Deus. Assim são todos os antepassados que foram passando de geração em geração.
Deus continua o mesmo. Se Deus ele é tão grande e Ele é tão poderoso, é tão magnífico, será que nós devemos temer as adversidades a qual estamos enfrentando, sabendo que existe o Deus Todo-Poderoso para cuidar de nós? Não, nós não devemos temer, não, porque Deus está cuidando de nós. As suas mãos estão sustentando a terra para que ela não venha a se abalar. O poder de Deus é tão grande que Ele segura a terra na sua mão. Queridos, e tem mais um detalhe aqui. Olha aqui o que diz, que Deus, Ele sendo de eternidade a eternidade, Ele reduz o homem ao pó. O homem é reduzido ao pó. Do pó Deus fez o homem. E para o pó Deus faz o homem voltar. E aqui Ele diz, tornai filhos do homem. Para onde? Para o pó. E depois diz que 1000 anos são aos olhos do Senhor como um dia, que se passou apenas um dia. E amados, a palavra de Deus também fala que o homem é como a relva que floresce de madrugada e viceja, fica bonita. Quando é à tarde, ela murcha. Então, amados, por isso que nós não devemos nos preocuparmos com a situação. Por mais que a gente vê que nós dependemos de terceiros para conquistarmos algo, nós precisamos sim, mas não é por isso que nós vamos depositar a nossa confiança no homem, não. Vamos depositar a nossa confiança em Deus. Vocês estão vendo aí as brigas que estão surgindo aí nas políticas. Cada um tem aí o seu político, o seu partido, e às vezes acredita que uns são justos, outros são errados, uns são falhos, outros são perfeitos. Mas saibam, queridos, que todos os políticos, eles são homens, eles são falhos, eles têm as suas falhabilidades. Eles têm autoridades para mandar, desmandar, para governar, mas sobre a autoridade deles está Deus. Deus coloca no poder quem Ele quer. Para governar, Deus coloca quem Ele quer. Por isso que o Brasil não pode deixar de pedir a Deus para que Ele coloque somente pessoas boas, pessoas escolhidas por Ele, para governar a nossa nação, para mudar a situação do nosso país. Somente pessoas que têm o coração bom, que se preocupa com a nação, que se preocupa com o bom desenvolvimento do nosso país, que se preocupa com o progresso do Brasil, é que a humanidade, o brasileiro está precisando para governar. Então vamos clamar a Deus para que Deus continue enviando pessoas sérias, pessoas limpas, pessoas que têm compromisso com o bem da nossa nação, que Deus continua enviando para governar as cidades, governar os estados, governar o país. O nosso Brasil precisa de crescer e de desenvolver, e para isso precisa de boas pessoas, pessoas que têm boas intenções no poder. E não é só para governar, não, no poder judiciário também. Amados, o nosso Brasil está precisando também de nós tomarmos uma posição diante do Senhor e clamarmos ao Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, porque se Deus derramar o furor da sua ira sobre esta nação, ela não vai suportar. E olha aqui o que diz. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Amados, a terra cheira tão mal que esse mau cheiro chega nas narinas de Deus. Então nós devemos clamar para que o arrependimento venha acontecer nos corações. Tanta gente que precisa de se arrepender, tanta gente que precisa se humilhar diante do Senhor
porque as coisas estão acontecendo aí, a gente está triste com o que está acontecendo, mas nós não devemos só pedir a Deus para melhorar, mas nós devemos pedir a Deus para consertar os corações, quebrantando os corações endurecidos, porque foi isso que ele falou para os profetas. Ele queria ver o povo se humilhar diante dele, e o povo não quis, e por causa disso Deus enviou a sua ira sobre o povo judeu. Que no Brasil seja diferente. Que o povo venha se humilhar, venha se render diante do Senhor, para que Ele venha ter misericórdia e nos tratar segundo a sua misericórdia. Amém, queridos? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela nossa nação. Eu te agradeço pelo nosso Brasil, Senhor. O nosso Brasil é um país, meu Deus, que tem os cristãos que não desistem de ti, os cristãos que clamam por ti, os cristãos que querem fazer alguma coisa, mas sabem que a única coisa que eles podem fazer é confiar em ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela nossa nação, Senhor, por saber que ela é cuidada por ti, por saber que tu zela por ela, por mais que nós estejamos, Senhor, passando por uma situação difícil. Mas nós temos consciência de que é tu que nos governa, é tu que rege esta nação. E nós sabemos, Senhor, que tu não vai deixar o nosso povo perecer, meu Deus. Mas eu sei que tu vai cuidar de todos. Mas assim, Senhor, eu sei que tu também espera que a humanidade se derrame diante de ti, que a humanidade planteia, que a humanidade se humilha, que a humanidade jejua, que a humanidade se arrepende, Senhor. E para isso eu clamo a ti, Senhor, que tu venha tocar nos corações, quebranta os corações endurecidos, Senhor. Faça a humanidade entender que ela precisa de mudar para ver a mudança na sua nação. Cada um precisa de fazer a sua própria mudança diante de ti, Senhor. Porque a nossa terra geme, Senhor. Pai, diante dessa pandemia que está acontecendo, são muitas percas de vida, muitas famílias, Senhor, estão indo embora. Pessoas que perderam muitos parentes na sua família. Pessoas que estão, Senhor, com muitos seu familiar comprometido, Pai. Nos hospitais, em estado de coma, entubado. Eu clamo a ti, Senhor, faça com que seja, meu Deus, aplacado esta situação, a tua ira, meu Deus. Que seja abaixado o quadro de morte, que seja reduzido, meu Deus, que seja combatido o índice de morte, que seja combatido o índice de contaminação, que seja combatido, Senhor, essas mazelas, essas malignidades da nossa nação. Venha, Senhor, tratar com misericórdia e com bondade o teu povo. Lembra, Senhor, dos inocentes. Lembra, Senhor, dos indefesos. Lembra, Senhor. Lembra daqueles que não sabem como se virar. Lembra e protege. Protege, Senhor. As crianças, Senhor, também estão sendo atingidas. Os jovens, Senhor, que se consideram tão fortes, tão cheios de vigor, tão cheios de vida, também estão sendo atingidos. Não é só os idosos, não. Então tenha misericórdia, Senhor, para que seja a nação toda, Pai, protegida por ti. Venha injetar o poder da tua unção sobre a humanidade para que estejam protegidos, Senhor. Nós sabemos que existe, Senhor, conceitos políticos para a questão desta vacina. Mas se tu queres, tu pode injetar a vacina do teu poder, Senhor, para nos deixar imune, nos proteger e nos dar o livramento. Para que não venha suceder o pior na vida de nenhum dos que confiam em ti, de nenhum dos que contam contigo. Então venha socorrer, Senhor, a todos aqueles que confiam em ti e aqueles que não confiam, aqueles que não creem em ti, para que eles venham crer e saber que tu és o único que pode resolver esta situação. Somente vós é quem pode resolver, Senhor.
O nosso Brasil, por causa dessa contaminação, Senhor, também está passando pela situação financeira, uma crise financeira, Pai. Quantas empresas são obrigadas a ficarem fechadas, meu Deus, para poder ter o isolamento, para ver se diminui a contaminação. Enquanto isso, Senhor, elas estão sendo prejudicadas pela falta de circulação, pela falta de trabalho, pela falta da produção, meu Deus. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, repreende o espírito de miséria da nossa nação, repreende o espírito da escassez financeira, repreende, Senhor, repreende todas as malignidades do nosso país, em todas as áreas, na saúde, na vida financeira, na educação. Quantas crianças que ficou o ano inteiro sem estudar, Senhor. Mesmo à distância, mas não tiveram a produção que deveriam ter na aprendizagem. Tenha misericórdia das crianças. Protege as crianças da nossa nação, meu Pai. Protege, Senhor. Protege as crianças, dando amparo, guardando elas debaixo da tua proteção divina, porque diante de certas circunstâncias nem os pais conseguem proteger o suficiente, mas tu pode proteger e guardar a cada um. Protege os nossos adolescentes, protege os jovens, protege, Senhor, os adultos, os idosos, protege, ampara e guarda pelo teu poder. Ah, papai, a nossa nação precisa de ti, então venha, Senhor, nos socorrer, nos abençoar e nos proteger. É o que eu te peço para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, em nome de Jesus.